Existe alguma diferença entre provação e tentação? O que vem de Deus e o que vem do pecado? Qual que é a relação que existe entre tentação e pecado? Será que Deus pode tentar alguém? O diabo pode trazer provação para a vida de uma pessoa, para a sua vida? Como é que a tentação se transforma em pecado? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar sobre a tentação e os pecados capitais. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, mais uma vez aqui do programa Está Escrito, do nosso cenário, a TV Novo Tempo, conectados aí, conectado com você, na sua casa, no seu trabalho. Espero que nós estejamos aqui vivendo, você e eu aqui, momentos importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, que as bênçãos de Deus estejam nesse instante caindo sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre a sua família. Eu espero que isso aconteça e faço aqui o meu voto de que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, tá bem? Nós temos, assim, uma gratidão imensa por você dividir conosco aqui o carinho, a companhia, a audiência, mas eu queria sempre lembrar você que nós aqui temos uma grande vontade de ajudá-la a entender mais sobre a palavra de Deus. Estamos estudando aqui, nesse momento, a série Pecados Capitais, no programa Está Escrito, e eu quero mostrar para você essa revista Esperança, a cura do pecado. Se você quer entender mais o que a Bíblia fala sobre esse assunto, que a gente tem passado de maneira até sucinta nesses minutos juntos aqui, você precisa pedir a sua revista agora mesmo. Mas se você talvez diga assim, pastor, eu tenho uma dificuldade, porque eu não gosto muito de ler, não sou da leitura. Eu não sei se você sabia, mas aqui no início de cada estudo, na página, você vai encontrar aqui um QR Code. O que é isso? Você vai ter uma videoaula completa sobre o tema da lição. Então, se você não quer ler, você pode pedir a sua revista Esperança, apontar o seu celular e enquanto você está lavando louça, você aí que está em casa trabalhando, você acha que é melhor, mais prático você ouvir do que você ler, você pode ouvir toda a apresentação, os estudos da revista Esperança, enquanto você faz alguma coisa, se ocupa com algo que é muito importante. Então peça agora a sua revista, faz o seguinte, liga aqui para a gente no telefone 0, operadora 12, 21 27 31 21. Lembrando você que de segunda a quinta-feira a nossa central aqui de atendimento da Escola Bíblica vai até às 11h30 da noite. Na sexta-feira o horário é mais reduzido, tá bem? Se você já pediu, já estudou, até mesmo já assistiu às videoaulas da revista Esperança, a Cura do Pecado, você pode pedir outras revistas. Nós temos aqui mais de 30. Inclusive, nós temos aqui DVDs. Se você diz assim, pastor, eu tenho problema com a leitura, já não enxergo mais, o braço ficou curto, sabe aquela história, né? Você pode pedir um DVD, você pode buscar aqui um outro assunto importante que vai chegar na sua casa sem custo algum, se você entrar em contato com a gente aqui na central de atendimento da Escola Bíblica, tá certo? E lembrando você que não tem custo nenhum, não tem pegadinha, ninguém vai vender para você, não vai ter nem taxa de postagem, de envio pelo correio. Tudo isso já foi providenciado pelos nossos amigos Anjos da Esperança. Eu quero agradecer você que é anjo, que nos dá essa condição de continuar levando esperança em todos os lugares, através aqui da TV, da rádio, da web, todos os meios que nós temos alcançam as pessoas através das doações mensais que vocês fazem. E lembrando que nesse mês aqui de março, nós separamos para fazer uma campanha muito especial. A gente quer ampliar os nossos limites, chegar em novos lugares e para isso a gente precisa que você, além da sua doação, faça uma doação especial. O mês de março é o mês dos nossos desafios, dos nossos projetos
para levar o sinal da TV em outros lugares, para ampliar aqui a nossa estrutura e produzir conteúdo inédito em maior quantidade. Então nos ajude fazendo uma segunda doação. Se você já é anjo, é só você entrar em contato aqui no 0 operadora 12 21 27 30 30 e pedir aqui qual é a forma adequada para você fazer uma outra doação. Se você não é anjo, você pode ligar e também esclarecer a sua dúvida para ser um anjo da esperança. A gente está seguindo aqui na série sobre pecados capitais e eu quero agora entrar com você num assunto que às vezes traz bastante dificuldade de compreensão, que é o tema da tentação e o pecado. Será que ser tentado significa que você já pecou? Como é que funciona esse processo de tentação e os pecados capitais? Para você entender melhor esse assunto, eu queria que você viesse aqui comigo à Bíblia. Na minha forma de entender, a melhor passagem para a gente entender a tentação e o pecado está aqui na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Olha o que diz aqui o texto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha o que ele diz. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ele segue dizendo, ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Veja, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos aqui nesse texto bíblico uma reflexão muito interessante. Veja, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas podem se apresentar de duas maneiras. Elas podem ser provações ou elas podem ser tentações. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? As provações são testes que são enviados por Deus para nos amadurecer, para amadurecer o nosso caráter e assim nos capacitar para receber as bênçãos que só o Senhor é capaz de dar. Isso é uma provação. E o que é uma tentação? Tentação são armadilhas colocadas por Satanás para destruir o nosso caráter e fazer com que a gente receba maldição que só o pecado é capaz de trazer. Como saber se eu estou sendo provado? Se eu estou sendo tentado? Veja, as lutas que provavelmente você está passando hoje, elas são provações, ou seja, vêm de Deus, ou são tentações, ou seja, vêm do diabo, do pecado. Será que, como resultado, para você, dessa provação ou da tentação, vai chegar na sua vida depois bênção ou vai chegar uma maldição? Como saber a diferença entre uma coisa e outra? Eu quero explicar aqui, a primeira forma, essa passagem, dizendo que a tentação, ela sempre vai ser uma porta de entrada para o pecado. Olha o que diz aqui no capítulo 1, verso 13, Tiago disse assim, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Veja, esclarecedor o texto. De acordo com Tiago, a diferença básica entre tentação e provação vai estar no resultado de cada uma delas. Quando a gente passa por dificuldades, é isso que você está passando? Problemas, tempestade. Quando nós passamos por isso, nós somos tentados a questionar o amor, a questionar o poder de Deus. E aí, nessa hora, Satanás vai oferecer para a gente um caminho para a gente escapar das provas. Essa oportunidade, ela é uma tentação. Escapar da prova é uma tentação. Veja, quando Jesus estava jejuando e orando lá no deserto, Satanás chegou para ele e o tentou. De que forma? Se ele escuta, por que você não transforma as pedras em pães? A tentação, ela não é pecado, mas toda tentação, ela é pecaminosa, ou seja, ela sempre vai ter como objetivo destruir o nosso caráter. Se o problema que está batendo aí na sua porta hoje, ele tem o objetivo de te afastar de Deus,
te levar para longe das provas, provações que Deus permitiu que chegassem até a sua vida, isso daí é uma tentação que vem disfarçada de provação. Veja, nunca uma provação terá como objetivo nos separar de Deus. Está entendendo? Ela sempre vai nos levar à santificação. A prova sempre vai nos aproximar de Deus. Ao contrário, já a tentação, ela sempre vai ter como objetivo nos separar de Deus, nos derrubar, né? Nos fazer cair tão fortemente que a gente vai se afastar, vai enfraquecer espiritualmente falando. Para ficar ainda mais claro, vamos pensar aqui no exemplo. Um aluno, depois de algumas aulas na escola, ele precisa fazer uma prova, para ele poder testar o seu conhecimento. Veja, passar numa prova é uma coisa boa, mas demanda dele um sacrifício enorme. Afinal de contas, ele vai ter que estudar bastante, talvez até mesmo vai passar noite sem dormir, para ele poder passar naquela matéria. Mas depois que ele passa na prova, ele vai conseguir uma nota que vai dar para ele o certificado de que ele aprendeu aquela matéria. Mas se ele tirou uma boa nota porque ele colou, olha só que interessante, a prova que era boa para levá-lo ao resultado da aprendizagem, com o objetivo dele crescer, ela vai se tornar algo muito ruim. Porque a grande diferença entre provação e tentação é que a provação exige algo da minha parte, exige um sacrifício. Mas ela sempre vai nos levar ao crescimento, inclusive o crescimento espiritual. E Deus sempre vai fazer isso conosco. Deus, ele põe provação para a gente poder dar a coroa da vida. Já ao contrário, acontece com a tentação. Ela sempre vai ser uma oportunidade para que a gente faça uma coisa boa da maneira errada. Você está entendendo? É mais ou menos como no exemplo que eu dei. É você fazer uma prova e colar. Você está fazendo uma coisa boa da maneira errada. É por isso que as tentações, elas se apresentam para nós sempre através de coisas boas. De que forma? O sexo é muito bom. Ele foi criado por Deus. Mas quando ele é feito por pessoas que não são casadas, ele se torna um pecado, o pecado da luxúria. A comida é boa, ela foi feita por Deus, mas quando ela é consumida sem moderação, ela se transforma no pecado da gula. Veja, ter autoestima é muito bom, mas quando o eu ele se torna o centro de tudo, ele se torna no pecado do orgulho. Quer ver mais? Descansar é bom, mas quando você não faz aquilo que você deveria, o descanso se torna no pecado da preguiça. Ter riqueza é bom, mas ganhar dinheiro é algo que nós devemos fazer através de luta e esforço. Quando a gente faz isso sem pudor, sacrificando os princípios, a riqueza vai gerar em nós o pecado da avareza. Dessa forma, cada um dos pecados capitais, antes, eles eram virtudes essenciais, que foram agora transformadas em transgressões. Veja, quando eu era pequeno, eu me lembro que meu pai, ele brincava, ele fazia uma ilustração de algo parecido com isso, dizendo o seguinte, que Deus criou a ovelha, o diabo foi imitar e criou o bode. Que Deus criou a abelha, o diabo foi imitar e criou o pernilongo, a vespa. É claro que era uma brincadeira dele, mas ele estava comparando assim criaturas piores com aquelas criaturas que eram boas, né? Que faziam boas coisas para nós. Da mesma forma, a aprovação é um caminho para nos levar à virtude. Já a tentação é um caminho para nos levar ao pecado, para nos levar ao vício. Mas tem algo que nós não podemos esquecer. Se alguém comete o adultério, ele vai pecar gravemente. Isso é terrível, mas não significa que ele ainda está aprisionado pelo vício. Está entendendo? Pois um ato dele errado, que é terrível, não cria nele uma disposição que ainda está bem enraizada na alma, apesar de ser algo terrível. Se a pessoa comete várias vezes os mesmos pecados, você está entendendo? Ela então vai ter na sua alma essa disposição para cometer um vício, ela vai estar presa a esse vício. Pecado na vida do cristão sempre vai ser um acidente, sempre. Não vai ser uma dependência. Ou seja, se o pecado ele se tornou um vício na minha vida, eu estou precisando desesperadamente da ajuda de Deus.
E muito provavelmente, talvez eu precise da ajuda humana, eu preciso de um profissional, preciso fazer uma terapia, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso verificar qual que é a intensidade do pecado que está me atingindo. Ele foi um acidente? Ou ele é uma dependência, ele é um vício na minha vida? Agora eu quero entrar na segunda realidade da passagem que nós lemos de Tiago, capítulo 1, verso 12 até o verso 15, sobre a tentação ser, na verdade, movida, no primeiro momento, por um desejo, uma força grande que eu tenho aqui dentro de mim. Olha o que ele diz aqui no verso 14. Ele diz assim, olha, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Veja, a palavra que Tiago usou aqui para cobiça, para desejo, no grego, é a palavra epitomia. Na verdade, ela não é necessariamente um desejo ruim, um desejo mau, um desejo impuro. O que isso significa? Que nós podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Ou seja, a cobiça, ela vai ser a tentativa de você satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Veja, comer é normal, glutonaria é pecado, dormir é normal, preguiça é pecado, sexo no casamento é normal, mas sexo fora do casamento é pecado. Veja, nem todo desejo é pecaminoso, mas todo pecado, ele foi movido por um desejo que é subversivo. Todo pecado, não se esqueça, isso aqui a Bíblia afirma categoricamente, todo pecado, ele passa por um desejo. Toda virtude também se encontra em um desejo. Nós temos pecado e virtude, vício e a virtude, se encontrando no desejo. Qual que é a diferença? A diferença está que o pecado, a diferença entre o pecado e a virtude está na seguinte coisa. Na virtude, os desejos eles vão estar sob controle. Você está entendendo? Já no pecado, os desejos é que estão no controle. Então, nós devemos controlar os desejos e não eles controlarem a nós. Você está entendendo? Todos nós temos dentro de nós desejos por coisas que vão nos ligar ao céu, mas também temos desejos que vão nos ligar ao inferno. O mesmo desejo que me faz empreender pode me levar à ganância e à avareza. Veja, o mesmo desejo que me faz repudiar o pecado pode me levar à manifestação da ira pecaminosa. Como diria um pastor, né, que foi meu líder na igreja durante muitos anos, ele dizia o seguinte: o problema muitas vezes não está na estrada, mas no motorista. Veja, muitos acidentes, e ele ilustrava isso, não acontecem por causa da estrada, mas por causa da forma como o motorista conduz na estrada. O desejo é como que se fosse a estrada, está entendendo? A estrada para a realização das virtudes. Ou ele pode ser a destruição que nos leva aos vícios. A minha responsabilidade diante disso é manter os desejos sob controle e não permitir que eles estejam no controle da minha vida, no controle da minha alma. E agora a gente precisa ir para o terceiro aspecto da tentação. Veja, a tentação sempre vai levar para fora uma coisa que esteve aqui dentro primeiro. Ela vai pôr para fora o que está aqui dentro. E como ela vai fazer isso? Tiago 1,15. Olha o que diz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Olha que coisa interessante. Quando que a tentação se torna pecado? Quando a vontade ou os desejos vão se tornar pecaminosos. Não é preciso você ser tentado. Veja, não é pecado, melhor dizendo, você ser tentado. Mas sim você ceder à tentação. Lutero ele dizia o seguinte, ó, você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Eu posso ilustrar a mesma coisa com um exemplo diferente. Ó, um peixe não pode impedir que o pescador jogue o anzol, mas ele pode não colocá-lo dentro da boca. Está entendendo? Ninguém peca porque é tentado, porque a tentação não é necessariamente um pecado. Você está entendendo? Todos pecam porque cederam à tentação. O problema da tentação é o engano que ela traz. Ela sempre vai desvirtuar a realidade. O anzol, ele nunca é colocado sem a isca. Pelo contrário, o pescador ele coloca a isca certa para o tipo de peixe que ele quer pegar. A tentação, ela nunca vai ser aleatória. Ela vai ser sempre específica
Para os ébrios, ela sempre será voltada para o álcool. Para os licenciosos, ela sempre será uma questão sexual. Para os gulosos, sempre será uma questão alimentar. E assim segue. Para os preguiçosos, ela sempre será uma questão de procrastinação. Para os iracundos, ela sempre será uma questão de indignação. Para os invejosos, ela sempre vai ser uma questão ligada à cobiça. Para os orgulhosos, sempre vai ser uma questão de vaidade. Para os avarentos, sempre vai ser uma questão de riqueza. O problema da tentação é que ela sempre vai levar para fora o que está aqui dentro. Ela sempre vai romper o controle. Sempre a tentação vai levar, através da cobiça, o pecado a ser concebido. Veja, ela leva para fora aquilo que deveria ter ficado aqui dentro, sob controle, dentro de nós. E aí, finalmente, o que acontece? Quarta coisa, a consumação da tentação vai trazer a morte. Eu queria que você lesse o verso 15 de novo comigo. Tiago 1, verso 15. Olha só que interessante. Diz assim: e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha só que interessante. Aqui, Tiago está estabelecendo uma árvore genealógica do pecado. Ele vai explicar como é que o pecado vai acontecer. E como é que ele faz isso? Ele diz o seguinte, a cobiça é a mãe do pecado. E ao mesmo tempo que ela é mãe do pecado, ela é a avó da morte. O que é isso? Vamos entender melhor essa geração maligna. Tudo começa com a cobiça. Desejo. Todos nós temos essa propensão interna para o pecado. O diabo não necessariamente usa as coisas malignas que estão ao nosso redor para nos levar ao pecado. Você sabia disso? É verdade. A cobiça, aqui que Tiago está dizendo, ela pode ser entendida como uma natureza corrompida que nós temos, essa natureza pecaminosa. O que essa natureza faz? Ela cria em nós uma predisposição que todos nós temos e recebemos essa predisposição na nossa natureza por ocasião do nascimento. O que diz Romanos 8, verso 7? Olha só que interessante o que Paulo diz. A mentalidade da carne, falando dessa natureza corrompida, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Interessante isso. De acordo com o que ele está dizendo aqui, todos os seres humanos, eles possuem uma inclinação natural para o pecado. De onde é que veio isso? Você pode agradecer lá no céu, a Adão e Eva, porque veio lá do Jardim do Éden, quando eles pecaram. O pecado entrou dentro da natureza humana. Veja, nós não precisamos necessariamente ser tentados pelo diabo para a gente pecar. Você está entendendo? Nós podemos ser tentados pela nossa própria cobiça, por essa natureza que está aqui dentro. Aliás, tem muita coisa, isso daqui é uma verdade, viu? Tem muita coisa que nós atribuímos ao diabo, na verdade, são responsabilidade dessa nossa natureza interior, que é corrompida. Tem muita gente que diz assim, e o diabo? Diabo nada, é diabo da sua natureza pecaminosa que está aí dentro. Veja, e sabe qual que é o grande problema disso? É que essa natureza, ela não é retirada de nós por ocasião do novo nascimento. Você entrega a vida a Jesus, você nasceu de novo, você não passa a ser um santo que anda com uma auréola na cabeça. Todos nós ainda teremos essa propensão para o pecado até a volta de Jesus. Mas então, o que acontece? Você pode estar pensando, pastor, o que acontece quando a gente é batizado? Quando a gente aceita Jesus? Quer entender? 1 Pedro 3,21 diz assim, olha o que Pedro fala. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, o batismo não é um marco da nossa história quando Deus retira de nós nossa natureza pecaminosa. Pelo contrário, no batismo, nós temos o marco de uma nova natureza que Deus coloca em nós por ocasião do batismo.
E essa nova natureza é uma natureza amorosa. Ou seja, quando eu aceito a Jesus, eu entrego a minha vida a Ele, eu então experimento o novo nascimento. E eu passo então a ter dentro de mim agora duas naturezas. Uma que me apresenta o desejo pelas coisas espirituais. A outra que me leva ao desejo pelas coisas carnais. Somente a pessoa que permitiu Cristo tomar conta da vida é que vai ter condição de lutar contra essa cobiça. Que vai conseguir resistir à tentação. Você está entendendo? Que vai conseguir resistir ao pecado. Que vai conseguir lutar contra os vícios. Sabe por que isso? Porque não é a força dele, é a força de Cristo nele. Paulo resumiu isso na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não posso me confundir, eu não posso me esquecer. Tudo que é bom é Deus quem dá. Entenda uma coisa, até as provações que Ele me permite enfrentar são coisas necessárias para a minha santificação. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Se vem lá do alto, é porque é bom, é porque é perfeito, é porque é necessário, é porque é eterno. Mesmo que o presente de Deus, às vezes, ele venha embrulhado, uma embalagem de provação. Deixa eu te dizer uma coisa, receba ele com braços abertos. Que Deus é especialista em oferecer riquezas em jarros de barro. Tudo que Deus dá é bom, dura para sempre e nos faz aproximarmos cada vez mais da salvação, da santificação em Cristo Jesus. Se você está sofrendo, você tem que dar glória a Deus. Porque essa é a forma pela qual Deus quer que você ganhe a coroa da vida eterna. Ele quer que você seja aprovado. Vai te produzir esperança, vai te produzir fé, determinação em seguir a Deus. Então, olha, segura na mão de Deus e vai. Se lança, porque Deus está contigo. Você precisa de uma oração especial, que está enfrentando alguma coisa muito importante nesse momento da sua vida. Talvez alguma provação que você não estava esperando chegou e você não consegue enxergar no fim do túnel. Deixa eu orar com você, para Deus guiar os seus passos. Senhor, nós confiamos em Ti, na Tua sabedoria, na Tua providência. Nesse instante, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Que essa provação ou dificuldade produza em nós os frutos de salvação, de arrependimento. E que ao final de tudo, tenhamos a vida eterna. Eu peço que o Senhor nos receba nesse instante, em oração, para fazer os milagres necessários na nossa vida. Te pedimos isso em o nome poderoso de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi um prazer estar com você, um abraço e até nosso próximo encontro.